diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre deles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominando um ou outro, conforme o grau de seu adiantamento. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Confesso, é bonito, né? É linda a imagem, né? Do tempo que eu sou uma das palestrantes é uma coisa tão forte, né? Tão soberba, né? Mas enfim, das pessoas que vêm aqui, do tempo que eu estou aqui junto com a turma ministrando os temas doutrinários, este tema foi o que mais me deixou feliz. Claro que eu fui aprender também, mas eu pensei, Terra, Escola dos Espíritos, ai, que coisa mais linda. E eu não me contive e falei para alguns trabalhadores da casa, nossa, esse tema, ai, é muito lindo. E muito bom, muito gostoso de aprender. Por quê? Hoje a gente vai ver por quê a Terra. Porque muitos de nós pensamos a Terra, o único planeta. Quantos de nós já acreditou, né? Ou quem sabe, ainda acredita que é único, né? Mas enfim, por quê? Por que a escola dos espíritos? Vocês muitos já ouviram a gente dizer que é escola, que é hospital, que é prisão, né? Mas escola. Então vamos começar. Em determinado momento da história, de nossa história, a história eu vou contar aqui é o sabor das minhas emoções e das minhas palavras. Deus viu que alguns de seus filhos precisavam aprender com mais rapidez, porque estavam capengando ainda, vamos usar esse termo, capengando ainda na sua evolução. E então ele resolveu reunir a cúpula, e nessa reunião ele esclareceu. Ele disse que estava precisando de um espaço onde alguns de seus filhos pudessem aprender mais, pudessem aprender melhor, pudessem evoluir mais rápido, né? E ele então encarregou um de seus filhos mais evoluídos, mais perfeitos. De um deles, ele escolheu então, convidou Jesus para que encontrasse um lugar para colocar esses seus filhos. E Jesus então aceitou essa missão. E Jesus convocou os engenheiros siderais, a sua equipe, e dentro do determinado projeto, criou o planeta Terra. Contei bonita a história, né? Mas Jesus foi quem criou, junto com os engenheiros siderais, o planeta Terra, e ele é o nosso governador.
Diante deste projeto, a Terra foi criada, né, constituída internamente por materiais densos, ferro, níquel, e ele possui uma atmosfera orgânica, uma atmosfera rica em oxigênio e em azoto, que 70%, que não sei o que é, não vou explicar para vocês esses compostos químicos aí, tá? Ali diz que é vapor de água e outros gases que filtram os raios solares, permitindo a vida. Qualquer um de nós, sem entender cientificamente essas questões ali, sabe que nós precisamos do oxigênio para viver e que os raios solares nos prejudicam, não é? Então, eu só quis colocar para vocês uma pequena composição. E do planeta Terra, nós, habitantes, nós, filhos de Deus, nós, estes que ele precisava, que viu, encarecido, que nós, com misericórdia, que nós precisávamos trabalhar mais, que nós estávamos um pouco preguiçosos para a nossa evolução. Então, diante deste planeta que nos foi dado, nós carinhosamente apelidamos de planeta azul. Né? Mas, é só este mundo que existe? É só este planeta? Segundo o Evangelho, e segundo o conhecimento que os Espíritos nos trouxeram, que há muitas casas, há muitas moradas. Nós não somos os únicos. O Evangelho diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso são dizeres de Jesus. Quantos de vocês, antes de virem para a doutrina espírita, foram católicos? Provavelmente em outras religiões também, mas eu não saberia o dizer. Ouviram no Novo Testamento, né? Que na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso está em João, lá no Novo Testamento da Igreja Católica, em João 14, capítulo 14. No Evangelho também não é muito diferente no nosso Evangelho. Ele diz o seguinte: que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando ele disse isso, ele quis dizer que quando a gente não puder mais habitar aqui, ou não precisar mais habitar este mundo, porque todos vocês sabem que nós somos diferentes em graus de evolução. Alguns de nós são iguais, uns estão em menor escala, outros estão mais adiantados. Uns vieram para ensinar mais, outros vieram para aprender mais, né? Todos para pôr em prática, de uma forma ou de outra, né? Mas aqueles que estiver mais adiantado e aqueles de nós que teimarmos em ficar patinando no caminho ainda, no aprendizado, vamos ficar todos juntos para sempre? Não. Quando ele diz isso, que na casa de meu Pai há muitas moradas, quando ele diz casa de meu Pai, ele quer dizer o universo. E nós sabemos, diante da astronomia, que há muitos sistemas, não é? Que há muitos planetas. Provavelmente muito mais do que nós humanos, do que os nossos cientistas e astrônomos já descobriram. Mas nós, na nossa arrogância, na nossa soberba, como seres humanos, aqueles com maior conhecimento ou que creem menos em Deus, acreditam que há poucas. É só esse tanto, só isso que os olhos conseguem ver. Mas muitos já não acreditam mais nisso. Muitos já vieram preparados para descobrir mais. E volta e meia a gente vê na mídia, não é? O noticiário mostrando quantos outros estão sendo descobertos. Então, o universo é a casa do Pai. Os planetas
são as moradas, as diversas moradas. Todos estão em igual grau de evolução? Não. Porque senão não precisaria Jesus ter criado a Terra, não é? Para ser colocado alguns de nós aqui. Mas aí está. Em determinado momento, uns de nós vai para outro planeta. Ou mais avançado, ou quem garante até que num mais atrasado, de repente, dependendo da nossa teimosia, dependendo do quanto a gente queira ou não evoluir, de repente, com o nosso conhecimento, por que? Mas será que a doutrina espírita não disse que ninguém regride? Não, não regride mesmo. A gente pode estacionar. Mas então como é que eu vou para um outro planeta mais atrasado? Que possibilidade é essa? Sim, eu posso ir para lá para ensinar, com os meus conhecimentos aqui mais adiantados, ensinar aquilo que eu aprendi aqui. Mas será que a gente vai aceitar isso ao estar lá? Nós temos o caso dos egípcios, né? Nós temos o caso dos exilados de Capela, que aí que foram os primeiros habitantes na Terra, que eram mais adiantados lá. Principalmente no intelecto. Mas precisava o moral ainda ser desenvolvido, a ser trabalhado. Então eles foram mandados, muitos deles foram mandados para cá, para povoar a Terra primeiramente, com os avanços tecnológicos, com os avanços intelectuais deles, para nos ensinar. E aí, quando eles chegaram aqui, como é que eles se sentiram? Que para eles nós éramos os verdadeiros homens das cavernas. Mas nós achamos que somos? De jeito nenhum, né? Nós já somos muito evoluídos. E quantos de nós pensam que nós estamos no último grau da evolução? Aí, o tempo que eles estiveram aqui, eles sentiam a falta do paraíso perdido. Essa era a sensação, o saudosismo, porque eles tinham a lembrança, não a lembrança, a sensação de algo muito maior perdido. Triste, acredito que muito triste viver assim. Isso já é um conselhozinho para todos nós. Para que nós trabalhemos mais pela nossa evolução. Para que a gente não estacione, para que a gente não precise ir para um país, né? Não deixaria de ser, né? A gente também tem os graus de evolução dos países, né? Para que a gente não vá para um planeta menos evoluído e chegue lá a gente se sinta triste, não se sinta em casa. Então, ele quer dizer que no universo, sendo a casa do Pai, existem muitas moradas, muitos planetas. Aqui nessa imagem, onde nós estamos? Porque muitos de nós até então, ou muitos ainda pensam que nós somos o único e que nós somos tão grande que somos o maior no universo. Mas onde nós estamos ali? Lá na flecha grande, perto do astro-rei, perto de Júpiter. Quem de nós pensa em Júpiter como um mundo como o nosso? Não, né? Júpiter é só um planetinha lá, né? Não. Júpiter é um planeta mais evoluído que nós. E olha o tamanho. Nós somos o que parecemos lá? Um pequenino grão de areia. Lá no livro, falando em grão de areia, no livro dos médiuns, lá na primeira parte, no capítulo 1, diz o seguinte: porque injustificável privilégio, este quase imperceptível grão de areia, a terra, que não avulta pelo seu volume nem pela sua posição,
nem pelo seu papel que lhe cabe desempenhar. Seria o único planeta povoado de seres racionais? Por que nós nos damos o luxo de achar que somos os seres mais inteligentes, de achar que somos os únicos seres racionais a habitar um planeta? Todos vocês que estão aqui, assim como eu, de repente antes ou depois, já acreditou nisso, não acreditou? Que nós éramos os únicos seres existentes. Quantos de vocês não acreditam em extraterrestre? Quem são os extraterrestres? São habitantes de outros planetas. Assim como nós, para eles, também somos extra-planeta, extra-Júpiter, nós extraterrestres porque não, são fora da Terra. Não são habitantes da Terra. Nós somos habitantes da Terra. São extra porque são fora daqui, do nosso planeta. Mas nós acreditamos? Até há pouco, muitos de nós acreditavam que isso é loucura, né? Será que é possível que eles venham nos visitar como há organizações, governos trabalhando em cima disso, de visitantes extraterrestres? Se a gente analisar por este ângulo, não vamos entrar neste mérito, não. Mas se a gente analisar por este ângulo, nós temos que pensar na possibilidade. Não temos que pensar na possibilidade de que isso seja verdadeiro? Senão seríamos egocêntricos. Porque somos egocêntricos quando achamos, quando pensamos que somos os únicos habitantes e que somos essa imensidão, onde não passamos, nosso planeta não passa de um grãozinho, em tamanho, não passa de tamanho de um grãozinho de areia no universo. Parece que coloca a gente lá embaixo, né? Não é isso. É que é justamente por isso que Jesus criou essa escola. Para que nós trabalhássemos mais o nosso ego. Porque é o nosso ego que faz com que pensemos dessa forma. É o nosso ego que faz com que achemos que nós somos os maiores, nós somos os melhores, nós somos os únicos, nós somos os seres mais inteligentes, os seres mais evoluídos. E é justamente por isso que Deus precisava de um lugar onde servisse de escola para nós. Onde o conhecimento que nós já temos, que nós já trazemos, a nossa bagagem, que a gente costuma dizer aqui, né? A gente usa muito esse termo. Que a nossa bagagem aqui, ela possa ser praticada. Porque é através da prática, Jesus já disse, que é através da prática, é através dos sacrifícios, através do trabalho árduo, e somente através da matéria, que nós vamos conseguir aprender, que nós vamos conseguir evoluir. E que classificação nós temos? Onde nós estamos nesse universo? Em que local da casa de Deus nós estamos? Na classificação espírita dos mundos ali, nós temos os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos regeneradores. Quantos de vocês já ouviram do ano passado para cá, muito, que o nosso planeta, a Terra, está em transição, está indo para o sistema regenerativo? Quantos já ouviram isso? Inclusive, que este ano é um ano fatídico, né? Quantos de vocês pensam mesmo que o ano de 2012, no final do ano, lá em dezembro, não sei que dia, né? Mas no final do ano, o mundo vai acabar? Gente, que pai é esse que nós temos então? Que Deus é esse? Toda a doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos, não traz para a gente que Deus é um pai amoroso. Se não fosse, esses aqui não querem aprender.
vou acabar com eles. Olha o que ele pensou para nós. Olha o que ele pediu, o que ele solicitou que fosse criado para que a gente aprendesse mais, para que a gente evoluísse. Então vocês acham que Deus acabaria com tudo assim? Do nada? Que seremos exterminados? Porque a visão que tem nos passado aí é de um cataclisma, né? É de que o mundo vai se acabar. E daí cada um de nós pensa a forma que a gente quer que ele vai acabar. A gente cria daí. Dos mundos, nós já vamos chegar lá. Dos mundos regeneradores, iremos para os mundos felizes, depois para os mundos celestes ou divinos. Nós ainda estamos aqui. Aqui, o que predomina ainda é o mal. A gente costuma dizer que a mídia, que os jornais, só fomentam, ou para a maioria de nós, só é atrativo quando assiste uma televisão, quando lê um jornal, quando tem tragédia. Não é? A mídia nos passa só a tragédia. É difícil a gente encontrar, e ainda bem fomentado, né? Ainda com muitos julgamentos, fazem um oba-oba. Mas, porque o bem ainda é pouco. Mas, de repente, pensemos juntos, se fosse mostrado, salientado mais o bem que há por trás, porque tem o bem também. Nós não tivemos há pouco um ser muito mais evoluído que nós, não dá nem para comparar. Aqui, entre nós, aqui no nosso Brasil, nós não tivemos Chico que fez um trabalho maravilhoso? A mídia passava, mas mostrava fielmente o trabalho árduo que ele passava, que ele passou para o seu próprio sustento, e não desistiu. Eu acredito que a maioria de nós sabe mais sobre Chico através da literatura. Mas não aqui, entre nós, não a mídia colocando tudo o que ele fez. Tem muito bem. Eu penso, agora eu estou falando, tá? Eu, dentro do meu pequenino conhecimento, penso que se o bem fosse muito mais mostrado, muito mais fomentado, acredito que a gente daria um passo mais rápido. Porque eu também penso que quando a gente vê a notícia ruim, a maioria de nós entra naquela atmosfera de julgamento. Se a gente ouve de um assassinato, que foi, não do normal, que a gente está acostumado, mas aquele que foi um pouquinho mais drástico, aquele em que aquele em que a pessoa levou tantas punhaladas, enfim, a gente já começa a fomentar ali. Nossa, mas quem matou vai pagar, vai ter que sofrer. Quanto a gente vê nos presídios, precisa cuidar com as chacinas, como é que a gente costuma dizer, que quando fazem aquela rebelião, não, aquela movimentação na frente do presídio, onde um assassino está lá preso, eles querem acabar com ele. Precisa ser transferido para outros lugares. Faz tempo que eu não ouço nada disso, mas a gente teve muito há pouco ainda disso. É isso que nós ainda queremos. Nós ainda julgamos aquele que assassinou. Nós ainda alimentamos o mal pensando dessa forma. Onde o papel de todos nós, mas muito mais de nós que aqui estamos, sim, orar por aquele que foi a vítima.
Mas a maior vítima nessa história é quem cometeu a atrocidade. É este que vai precisar muito mais da misericórdia divina. E se a gente alimentasse mais este pensamento, mas quantos de nós consegue? Primeiro pensamento antes da palavra é julgar. Tem que pagar. E tem que pagar aqui ainda. Estamos alimentando a vingança. Estamos alimentando o mal. Enquanto nós continuarmos alimentando o mal vai predominar. O mal vai ser maior que o bem. O sofrimento ainda predomina sobre a felicidade. Os espíritos têm duplo e árduo trabalho. É aquilo que eu falei antes, que nós viemos para cá para trabalhar muito. Se algum de nós pensou, ou pensa ainda hoje, que quer levar a vida na mamata, nas coxas, como a gente costuma dizer aí, num termo vulgar, num termo chulo, ou nas costas do outro, ou ainda culpando o outro. Eu só fiz isso por causa dela. Senão não teria feito diferente. Enquanto a gente continuar com estes pensamentos, não caminharemos. É através do trabalho. Não adianta a gente querer que o outro carregue o meu fardo. Não adianta a gente querer que o outro faça a minha tarefa. Aqui, neste colégio, aqui nesta escola. Sou eu que tenho que fazer. E o dia em que todos nós sentarmos neste banco de escola e formos ajudar o outro a concluir a sua tarefa, aí sim. Quando este tipo de pensamento for maior neste mundo, aí sim nós estaremos caminhando para a regeneração. Aí nós estaremos mais perto. Enquanto predominar o mal, que estamos caminhando, não estou dizendo que não. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos indo a muito passo lento. Está muito lento os nossos passos. Cada um de nós aqui nesta escola precisa fazer a sua parte primeiro. E a partir do momento que a gente concluir a nossa parte, a partir do momento que a gente aprender com este trabalho que a gente veio fazer, colocar em prática o que a gente já trouxe de conhecimento, dar a mão para o outro, sentar ali na carteira do outro, como é que eu posso te ajudar? Ah, essa tarefa eu já terminei, eu já concluí, eu aprendi já. Então, deixa eu te ajudar a concluir. Quando este for o nosso comportamento, aí sim, aí estaremos caminhando mais rapidamente. Nós ainda nos achamos vítimas, né? De terremotos, de epidemias, furacões. Nós aqui em Blumenau, né? As enchentes que matam tantos, arrasam com o lado material, emocional de tantos. Mas é através dessas lições, é através da natureza. São lições. Tudo é aproveitado. Se Deus é perfeito, não seria justo algo que viesse, que a gente estivesse construindo, né? De todos os termos. Algo que a gente estivesse construindo, e aí ele permite uma calamidade dessa, uma enchente. Vamos falar de nós que uma enchente viesse e arrasasse com tudo aquilo que eu construí. Com todo o projeto, com todo o avanço evolutivo que eu fiz para mim. De todos os ângulos. Não seria justo. É para a gente aprender. É para a gente ser persistente. É para a gente ser paciente. E muitos de nós, é através dessa inclemência da natureza que nós vamos quitar alguns débitos fortes. Mas a gente aceita? A gente não aceita. A maioria de nós ainda se revolta.
Nem que seja no primeiro momento. Mas a gente ainda se revolta. Muitos depois param para pensar, poxa, mas não é assim. Eu estou viva. Eu não perdi ninguém da minha família. Eu estou sã. Estou saudável. Eu posso recomeçar. Ah, quando se pensa dessa forma, aí sim. Aí é rápido mesmo para você conquistar tudo novamente. Mas quando se pensa da forma em culpar a Deus, ou a miséria humana somos nós. Aí não vamos sair do lugar. Enquanto estivermos com esse tipo de pensamento e as ações serem desta forma, não caminharemos. Porque a gente veio para a escola, a gente veio para aprender a lição. Muitos de nós, a gente não reprova. Se a gente, vamos fazer a analogia, no banco de escola, às vezes a gente reprova. Né? Às vezes a gente precisa fazer só uma matéria. Nós, dependendo de onde a gente reprova, a gente precisa voltar no banco da escola novamente e começar tudo de novo. É quando nós reencarnamos. Vamos novamente para a escola. Vamos tentar novamente. E as provações? As provações não são necessariamente pagar por algo. As provações, na maioria das vezes, são escolhas nossas mesmo. Para a gente dar um pulo, dar um up na nossa evolução. Aí eu peço, olha, nessa encarnação eu quero passar por determinada doença. Quero passar, porque ele lá vai me fazer, é um exemplo, gente, né? Aquilo lá vai me fazer dar um passo enorme na minha evolução. Eu vou conseguir? Vou. Estou lá na erraticidade, estou no mundo espiritual lá preparando, né? Vou sim, vou conseguir. Estou firme, vou conseguir passar com resignação por determinada doença. Estou falando de doença, tem muitas outras formas. Aí eu chego aqui, no determinado momento onde eu vou, agora eu vou passar por aquela prova. E ela se manifesta, né? A doença vem lá e se manifesta no meu organismo. Meu Deus. Mas como eu sou uma pessoa boa, a gente está cansado de ouvir isso. Uma pessoa tão boa, tem pessoas tão ruins aí, a gente já não costuma dizer que os bons vão mais rápido. Porque Deus não levou aquele que é ruim? Aquele que não presta? É que aquele que ainda está no mal precisa ficar mais tempo na escola. Ele ainda não aprendeu a lição. O bom, aquele bonzinho que a gente acha que foi injustiça de Deus, que desencarnou antes, não, gente. Aquele provavelmente já aprendeu a lição. Já está indo adiante. Vamos para uma nova fase. Mas aí eu venho e no momento da minha prova, né, que eu quero passar para outra série já, né? No momento da minha prova, ela vem, está lá, se instala no meu organismo e aí eu me revolto. Como uma pessoa tão boa, como é que Deus permite que eu tenha uma doença dessa? Faço tanta caridade, trabalho aqui dentro de um centro espírita fazendo caridade, ajudo tanta gente, sou tão boa. E como que acontece isso comigo? É que daí é que eu esqueço que fui eu que pedi, né? E aí eu posso pôr tudo a perder. Nem tudo são provas. Algumas são provas, algumas sim são expiações. Algumas a gente precisa passar. E algumas a gente contrai aqui mesmo. A gente adquire aqui mesmo. É só com o que eu como, com o que eu me alimento, com os meus vícios? Não. Eu adquiro um câncer só através do cigarro, de um outro vício? Não. Como é que está o meu emocional? Como é que eu cuido dele? Eu me envolvo na vida dos outros? Depende. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu posso gerar um câncer lá também. Um exemplo. Então aqui Jesus confirma que é só através da encarnação
é na matéria que nós vamos conseguir evoluir, que nós vamos conseguir. É aqui, no banco de escola. Através, novamente vou falar, do trabalho árduo, que nós vamos conseguir evoluir. Aqui, as dificuldades humanas. A nossa piedade, quando acontece, por que será que essas pessoas estão passando? Por acaso estão lá dentro dessas terríveis situações? Por acaso não. Pode ser que algumas delas estejam espiando e algumas delas pode ser que estejam passando por uma provação. Para elas avançarem, depende de como cada uma delas vai passar. E quando nós olhamos para uma tragédia assim, com toda a piedade, oramos e pedimos a misericórdia divina para um povo desse, para essa criança, para aquele outro, essa força energética chega até lá e faz com que eles tenham mais forças. Por isso, a gente não vê campanha para a gente se unir, minuto de tal, minuto do silêncio, né, em prol de determinada, da paz, que a gente faça também por essas catástrofes que acontecem. Porque quando se juntam verdadeiramente os sentimentos, em oração, em pensamento, se junta na atmosfera e vai para lá e faz com que essas pessoas, muitos deles, consigam passar por essas situações com resignação, com força, com garra. Faz com que eles vençam a prova ou a expiação que eles tenham que passar. Aqui diz que, lá na Gênesis, diz que para que a terra seja feliz, para que nós sejamos felizes, é preciso que os espíritos bons povoem aqui. E somente ao bem nos dediquemos. Lá na Gênesis também, diz que a terra não terá de transformar-se por meio de um cataclisma. Vocês lembram do que eu comecei falando lá sobre 2012? Então, lá na Gênesis, ela diz que a terra não terá de transformar-se por meio de um cataclismo, que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, gradualmente, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Uns vão, outros vêm. E para finalizar, eu coloquei ali que a nossa Terra, o nosso planeta, nós precisamos muito. A gente vê tantas campanhas aí, né? E muitos de nós não se incomodam com os cuidados com a natureza. É o nosso planeta, é a nossa escola, é a nossa casa. Como é que você cuida da sua casa? Então coloque, a partir de hoje, quem ainda não conseguiu, coloque o planeta na sua cabeça conforme você cuida da sua casa. Quando você sair na rua, pense aquilo que você faz, pense da forma que você faz em casa. O trato com as pessoas lá fora, a forma que você trata os seus dentro de casa. Coloque o mundo lá fora, o nosso planeta, dentro da sua casa. Os cuidados com a natureza, coloque nos cuidados na limpeza dentro da sua casa. Como é que você cuida da sua casa? Com carinho? Com limpeza, com todos os cuidados, com amor? Trate essa escola da mesma forma. Traga ela para dentro da sua casa, que fica melhor de a gente se dar conta de que a gente tem que cuidar do planeta. Ele nos foi dado com tanto carinho por Deus, né? Com tanta misericórdia que Ele nos teve. E mais do que isso, fomos colocados aqui, quando eu coloco ali, nosso mestre, nesse banco de escola, é o Consolador Prometido, são palavras minhas, tá? De repente não é nem dessa forma. Mas quando eu coloco ali, eu pensei assim, estamos no banco de escola, né? Nosso diretor é Jesus, é o nosso governador, que inclusive, no momento em que ele veio aqui, nós não queremos você aqui. Saia daqui. Né? Matamos ele. Será que estaríamos preparados novamente hoje para recebê-lo? Será que acreditaríamos nele hoje? Quando ele veio, meu filho costuma dizer que a gente mataria novamente, talvez de uma outra forma, né?
mais sutilmente, não como da forma que foi há mais de 2000 anos atrás, mas mataríamos ele novamente por causa ainda do nosso egocentrismo, por causa ainda do nosso orgulho, né? Porque a gente ainda acha que é um ser superior, né? Mas diante disso tudo, Jesus, o nosso mestre, e a lição toda que ele veio nos trazer, e ainda assim deixou para nós, para que a gente conseguisse aprender melhor e caminhar melhor, com mais ânimo, com mais força, ele nos deixou uma cartilha. Além dos ensinamentos que ele nos trouxe, né, que é tão difícil ainda para a gente colocar em prática, né? Só que ele ensinou ele mesmo, não deixou escrito. Mas ele nos mandou uma cartilha, ele nos mandou o Consolador Prometido, que são os ensinamentos dos Espíritos que nos trouxeram. E através desses ensinamentos é que hoje a gente sabe, de tudo isso que a gente falou até agora, que a gente não está sozinho, que a gente não está abandonado. As lições que os ensinamentos dos Espíritos nos trouxeram, nos dá força, nos dá coragem para continuar, nos dá uma visão, nos dá esperança, mais de que tudo nos dá esperança. Porque quando a gente olha, se a gente não acreditar num outro plano, se a gente não acreditar numa outra vida, então muitos de nós vai entrar em desespero aqui, né? Poxa, minha vida só dá errado. E daí? Que sentido tem eu viver? Se daqui a pouco eu morro e tudo acabou. E é essa esperança que o Consolador vem nos trazer. A esperança de um novo mundo. A esperança de que aqui é um banco de escola e é passageiro. Assim que eu terminar a minha lição aqui, assim que eu fizer o meu trabalho, fizer a minha prova e eu passar, eu vou para um outro mundo. E vou indo. O banco de escola. Vou passando por série. Vou passando pelos mundos. Até eu chegar no mundo verdadeiramente feliz. Que todos nós possamos ter uma boa semana, resto de semana, final de semana, feriado. Mas que não descuidemos do nosso planeta. Que não descuidemos da nossa escola. E agradeçamos todo dia ao Papai do Céu, a Jesus, por ter pensado tão misericordiosamente em nós, com tantos defeitos que a gente ainda tem. Muito obrigada.